começa o programa de hoje repercutindo uma história que inclusive nós começamos ontem aqui no Balanço. Nos próximos dias, a Polícia Federal vai ouvir o presidente e os diretores do Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância de Uberlândia. O motivo, você que sabe, você que não sabe eu conto novamente, denúncias de que, preste atenção, dirigentes da instituição estariam planejando um assassinato de um procurador do trabalho em Uberlândia, do Procurador-Geral do Trabalho. Prestou atenção nisso? Estavam arquitetando um crime contra um procurador. A Polícia Federal está investigando sobre esse caso. Eu quero repercutir mais uma vez esse assunto para você de casa. E já no Balanço, atenção, daqui a pouco, no Balanço Geral, o Procurador do Trabalho fala ao vivo com a gente sobre esse assunto. Mas antes, acompanhe essa matéria explicando direitinho o que está acontecendo para você. Os policiais chegaram cedo à sede do sindicato e apreenderam celulares e outros materiais que possam comprovar um suposto plano para matar o procurador do trabalho em Uberlândia, Paulo Gonçalves Veloso. Olha, nós temos as informações de como seria esse suposto atentado, de quem estaria envolvido nele. Então é isso que nós temos que confirmar agora. O procurador foi avisado na sexta-feira passada sobre o suposto plano. A Polícia Federal foi chamada e conseguiu a autorização da Justiça para agir. Segundo o delegado, os motivos seriam processos que o procurador Paulo Veloso moveu contra o presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância de Uberlândia, Juliano Modesto, que também é vereador, e outros dirigentes do mesmo sindicato. Em razão de um processo bastante intrincado, onde o procurador procura a destituição da diretoria do sindicato, esses estariam insatisfeitos, porque lá já estão há vários anos, e em razão disso queriam ou amedrontar ou de fato atentar contra esse procurador, acreditando que esse tipo de postura poderia favorecê-los no processo. Então isso é muito grave, isso é muito sério. A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, entidade de classe que representa os membros do Ministério Público do Trabalho de todo o Brasil, divulgou nota de repúdio contra a ameaça à vida e à integridade física do procurador Paulo Veloso e de familiares, por causa da atuação dele no combate a irregularidades cometidas por um dirigente sindical e, portanto, no exercício das relevantes atribuições constitucionais. A nota detalha ainda que no dia 10, um ex-dirigente sindical foi até o procurador e informou que pessoas ligadas a um dirigente sindical investigado teriam seguido o procurador Paulo Veloso durante alguns dias, tirado fotos do membro do Ministério Público, de familiares e dos carros particulares, e que as fotos já teriam sido repassadas para bandidos contratados para matar o procurador e a família dele. Nossa equipe procurou Juliano Modesto na sede do sindicato, mas o lugar estava fechado. Fomos até o gabinete dele na Câmara de Vereadores, mas ele não estava. Vereador Juliano Modesto? Não está no gabinete. Não está no gabinete. Juliano também não atendeu as ligações. Sua chamada está sendo... Em fevereiro deste ano, o promotor de justiça de Monte Carmelo, Marcos Vinícius Ribeiro Cunha, foi baleado à noite quando saía de carro do prédio do Ministério Público. Mesmo ferido, Marcos Vinícius conseguiu fugir e buscar socorro. Ele foi transferido para um hospital de Uberlândia e sobreviveu. 4 horas depois do crime, o suspeito de tentar matá-lo foi preso. Juliano Aparecido de Oliveira, de 22 anos. O pai dele, Valdelei José de Oliveira, de 50 anos, apontado como mandante, também foi preso. Valdelei era vereador e teve o mandato cassado depois que uma investigação do Ministério Público, comandada pelo promotor Marcos Vinícius, apontou que ele seria um dos principais integrantes de uma organização criminosa que fraudava licitações da Prefeitura de Monte Carmelo. No caso de Uberlândia, a Polícia Federal se precaveu. Justamente para evitar que isso volte a ocorrer, as primeiras notícias de qualquer insatisfação com autoridades na nossa região, nós estamos prontos para intervir, para evitar um mal maior. Uma série de elementos nos foi chegando, nós fomos conectando esses dados e a informação realmente ela poderia não ser um fato, a pessoa poderia estar cometendo uma bravata, qualquer coisa nesse sentido. Mas em se tratando da vida de uma autoridade ou de qualquer pessoa, isso já é suficiente para a gente poder atuar.
Tá aí o trabalho da Polícia Federal e, claro, o jornalismo sério e investigativo da TV Paranaíba, do Balanço Geral, acompanhando todos os passos, o desenrolar dessa história. Um assunto extremamente preocupante e que deve sim ser investigado, deve sim ser apurado com todo critério. Pense o seguinte, gente, nós não estamos falando simplesmente de uma pessoa ou de um vereador, nós estamos falando de uma instituição que representa, queira ou não, uma classe, que é um sindicato que representa essa classe, que estão utilizando segundo investigações, estão utilizando esse sindicato, inclusive, para arquitetar um plano para tirar a vida de um trabalhador daqui da nossa cidade, e não é um trabalhador qualquer, um procurador. Isso é um absurdo, tem que ser investigado sim. E sobre esse assunto eu quero conversar agora ao vivo o nosso colega Henrique Paranhos, que acompanhou todo o desenrolar dessa história, que inclusive ele está com o Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Luiz Antônio Camargo de Mello. Ô Rick, boa tarde para você, inclusive agradece o procurador pela disponibilidade de estar aqui, Procurador-Geral do Trabalho. Muito obrigado por estar junto com a gente no nosso Balanço Geral e principalmente se pronunciando sobre um fato que é extremamente grave e que a sociedade precisa saber do que está acontecendo. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Rafael. Boa tarde para todos que acompanham o Balanço Geral. Você disse tudo, né? Nós estamos aqui agora com o doutor Luiz Antônio Camargo de Mello, que vai falar conosco sobre este assunto em específico, porque hoje, além dos dos 4 procuradores, 3 deles que estavam presentes nessa reunião hoje de manhã, nessa entrevista coletiva, o doutor Luiz, juntamente com um assistente, um outro procurador que também trabalha no gabinete dele, vieram a Uberlândia para trazer essa segurança de que o trabalho vai continuar, de que a investigação vai continuar. Doutor Luiz, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, para vir conversar conosco e informar a população que acompanha pelo Balanço Geral. O senhor chegou, tomou pé da situação. Primeiramente, qual é o trabalho que vai ser feito a partir de agora? Qual é a sequência desse trabalho, ao mesmo tempo garantindo a segurança do procurador Dr. Paulo, que foi ameaçado? Inicialmente eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer a você, agradecer ao programa Balanço Geral, pela oportunidade de vir aqui e esclarecer a população, esclarecer a sociedade com relação à atividade do Ministério Público do Trabalho. Então é muito importante aproveitar esta oportunidade, este espaço. Nós não vamos recuar. Nós recebemos denúncias de que um dirigente sindical recebeu valores de representantes das empresas. Veja, um dirigente sindical obreiro tem que defender a sua categoria. Se esse dirigente sindical recebe valores das empresas, de representantes do segmento patronal, é óbvio que esse dirigente sindical não defende os interesses da categoria. Então, nós investigamos e entramos com uma ação civil pública, estamos aguardando pronunciamentos do judiciário. Enquanto isso, tomaremos todas as providências para preservar o colega, a família dele, mas principalmente para preservar a instituição. O Ministério Público do Trabalho não vai recuar. O Ministério Público do Trabalho não vai permitir que essas situações prejudiquem o nosso trabalho cotidiano. Nós somos quase 800 procuradores no Brasil inteiro, 125 sedes espalhadas pelo país, e não adianta ameaçar um colega, não adianta ameaçar a instituição, porque nós vamos continuar investigando, nós vamos tomar as providências necessárias para cumprir com as nossas atribuições. A sociedade pode acreditar no Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público acredita que, a partir dessas investigações que foram feitas e desta ação que foi movida, essa ação civil pública contra esse dirigente sindical, essas ameaças, essas supostas ameaças e esse plano para atentar contra a vida desse procurador, elas seriam motivadas justamente por esse trabalho que o Ministério Público vem fazendo? Essa é a informação que nós temos, a denúncia que nós recebemos. Mas veja, nós estamos aqui com uma assistência de trabalhadores, de donas de casa, e é preciso informar. Os sindicatos no Brasil são entidades sérias. Há muitas entidades sérias que representam suas categorias. E o trabalhador tem que defender e preservar o seu sindicato. Isso é fundamental. Mas algumas situações nos são trazidas, algumas situações são relatadas. É o que nós chamamos da patologia. E nós precisamos enfrentar.
né? Nós tivemos essa informação. Se essa informação acabar sendo referendada por uma decisão judicial, nós teremos esse dirigente afastado, porque ele não representa os interesses da categoria. E essa é uma atribuição do Ministério Público do Trabalho, mas é também dos trabalhadores. Os trabalhadores precisam participar dos seus sindicatos, precisam defender os seus sindicatos, preservar essas instituições, porque elas são fundamentais em um processo democrático de participação da sociedade civil organizada. Esta é uma preocupação do Ministério Público do Trabalho, garantir que as entidades sindicais funcionem, representem as suas categorias e que a sociedade seja muito bem representada e muito bem atendida. O Ministério Público do Trabalho não vai faltar ao seu dever. Ontem a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho divulgou uma nota dizendo que a ameaça chegou ao conhecimento do Ministério Público na sexta-feira passada. O suposto plano chegou ao conhecimento na sexta-feira passada. A nota até divulgava que o itinerário, o caminho que o procurador fazia de casa para o trabalho, às vezes para outros locais familiares, esse caminho estava sendo monitorado, que poderia já haver fotos dessas pessoas, tanto do procurador, dos familiares. É isso mesmo, procurador? Essa informação que nós recebemos. Na Procuradoria-Geral do Trabalho, recebemos essa informação na sexta-feira, dia 10 de julho. Imediatamente, as providências foram tomadas. A vice-procuradora-geral, doutora Eliane Araque, tomou as providências de imediato, tanto que a autoridade policial, né, deu andamento a diligências, né, foi ao sindicato, fez apreensão de equipamentos para que nós possamos prosseguir nas investigações. A denúncia foi feita, parece-me que o procurador foi monitorado, que o procurador foi vigiado, familiares desse procurador foram monitorados e vigiados, e nós não podemos permitir que essas situações aconteçam. Então, tomamos as providências devidas ainda na sexta-feira, dia 10, né, pela atuação da vice-procuradora-geral do Trabalho, doutora Eliane Araque, que recebeu a informação e tomou as providências. Nós esperamos que esses equipamentos que estão em poder da Polícia Federal nos ajudem a descobrir a realidade dos fatos. A ação civil pública já está tramitando na Justiça do Trabalho e nós buscamos ali a destituição do presidente do sindicato, porque, do nosso ponto de vista, esse dirigente sindical não representa a categoria obreira, a categoria dos vigilantes. E esperamos que a Justiça do Trabalho também entenda desta forma e, ao final, julgue esta ação procedente para cassar o mandato de dirigente sindical de uma pessoa que, do nosso ponto de vista, não defende os interesses da categoria obreira. Ô, Rick. Oi, pode falar, Rick, Rafael. está me ouvindo? Sim. Não sei se o doutor Luiz Antônio está me ouvindo também. Está te ouvindo. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que a sociedade quer fazer. O doutor Luiz Antônio, inclusive, não começou ontem, gente. Ele entrou no Ministério Público em 1989, se eu não estiver enganado. Foi nomeado Procurador-Geral do Trabalho em 2011. Agora, doutor Luiz Antônio, isso acontece normalmente com os procuradores, essas ameaças, porque vocês estão defendendo, claro, o bem público, dinheiro público e, queiram ou não, a nossa justiça. Mas vocês acabam sendo muito ameaçados, infelizmente, por muitas autoridades, ou políticas ou sindicais? Infelizmente, isso é uma realidade, né? Veja que o próprio Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, vem sendo ameaçado porque está à frente de uma das maiores investigações que este país já viu, que é a chamada Operação Lava Jato. Então, se o Procurador-Geral da República, à frente de uma investigação de tamanha importância para toda a nação, é ameaçado, né? Também são objeto de ameaça os procuradores do Ministério Público Brasileiro espalhados por esse país. Eu tenho uma atuação na área do enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, de longa data,
e já sofri com situações semelhantes. Outros colegas que atuam em outras áreas, houve uma época que enfrentávamos cooperativas fraudulentas, a questão do trabalho escravo contemporâneo, questões outras de suma importância para a sociedade, e às vezes as pessoas que estão sendo investigadas e, claro, né, admoestadas pelo Ministério Público, processadas pelo Ministério Público, reagem de diversas formas, mas nós não podemos permitir que essas pessoas acreditem que essas ameaças serão, digamos assim, um impeditivo para a atuação institucional. Nós não vamos deixar de cumprir com a nossa obrigação, nem nós do Ministério Público do Trabalho, nem os colegas do Ministério Público Federal, Procurador-Geral Rodrigo Janot à frente, nem os colegas do Ministério Público Brasileiro, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais tem uma trajetória de enfrentamento dessas situações. Aqui na região, em Monte Carmelo, aconteceu há pouco tempo a tentativa de assassinar um promotor. O Ministério Público de Minas Gerais reagiu prontamente, tomou as providências, o que é um espelho para nós, né? É sintomático que o Ministério Público vai reagir, não vai permitir que essas ameaças sejam um impeditivo à nossa atuação, e nós vamos até o fim. E esperamos, eu repito, que neste caso aqui de Uberlândia, a Justiça do Trabalho julgue procedente a ação civil pública para destituir do cargo de dirigente sindical alguém que não representa a sua categoria. Uma pessoa que recebe dinheiro de organizações patronais não pode ser representante dos trabalhadores. Tá certo, falou tudo, Rick Paranhos. Sem dúvida. Deixa eu fazer só uma última pergunta Claro, aqui, Rafael. fica à vontade. A segurança agora do procurador que foi ameaçado, o doutor Paulo. A Polícia Federal vai cuidar dessa segurança? O próprio Ministério Público tem como dar essa segurança? Porque faz-se necessário nesse momento, uma vez que há uma dúvida, se paira no ar, se falou desse plano para tentar contra a vida dele. E nós temos um exemplo aqui numa cidade muito próxima que o senhor acabou de citar, que foi Monte Carmelo. Vai ser feito isso, doutor? Nós vamos fazer. O Ministério Público do Trabalho não vai deixar de atuar, não vai deixar de investigar e não vai deixar um colega de onde quer que seja de qualquer parte desse país. Nós não deixaremos um colega à mercê de ameaças que possam impedir a sua atuação cotidiana. O Ministério Público do Trabalho está firme nesse propósito, nós estamos aqui para isso. Tomaremos ao longo do dia várias decisões de ordem administrativa para garantir que este colega tenha o seu direito de exercer o seu munus público preservado. Nós estamos prestando um serviço para a sociedade. Vamos continuar. Agora, eu quero fazer um apelo também, claro, se você me permite, Rick, neste momento, de fazer um apelo também aos trabalhadores. O trabalhador é o principal destinatário das ações da sua entidade sindical. Então, o trabalhador deve nos ajudar. Preservar a sua entidade sindical é fundamental. O trabalhador precisa de uma entidade que o defenda, que garanta os seus interesses, né, em busca de melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. Então, o trabalhador, né, é nosso aliado nesse momento. Nós não vemos a entidade sindical como adversária. Nós estamos identificando um dirigente sindical como uma pessoa que não defende os interesses da categoria. Mas o sindicato deve ser preservado, o trabalhador deve trabalhar pela preservação da sua entidade, deve nos ajudar, né, a enfrentar essas questões. Eu quero deixar uma mensagem muito clara: nós não somos adversários dos sindicatos. Há muitos sindicatos no Brasil extremamente representativos, combativos e que devem ser preservados. Eu espero que este sindicato, neste momento presidido por uma pessoa que não representa os interesses da categoria, também seja uma entidade representativa da categoria profissional, representativa dos trabalhadores. É isso que o Ministério Público do Trabalho quer. Muito obrigado a participação do senhor, doutor. Rafael, eu encerro a minha parte por aqui, se você tiver mais algum questionamento para poder fazer. Não, só agradecimento mesmo. Doutor Luiz Antônio, muito obrigado aí pela disponibilidade de estar aqui ao vivo no Balanço Geral, não só conversando com a gente, com os jornalistas, mas com a sociedade, tranquilizando a sociedade que o trabalho vai continuar, é a missão de vocês e nós estamos aqui para apoiar e dizer que o trabalho de vocês é louvável, porque vocês estão fiscalizando algo nosso,
o dinheiro que é nosso, que é público, e a justiça que também é nossa. E é por isso que nós precisamos de pessoas combatentes como vocês. Grande abraço e obrigado por estar aqui junto com a gente. Nós é que agradecemos a oportunidade e estamos à disposição. Tá certo. Rick Paranhos, muito obrigado. E olha, para Obrigado. você de casa que acompanha o nosso Balanço Geral, lembrando que nós tentamos mais uma vez entrar em contato com o Juliano Modesto, com o vereador, saber dele, e ele não se pronunciou sobre o caso, deve inclusive realizar uma coletiva hoje à tarde para falar sobre esse caso, e claro que o jornalismo sério da TV Paranaíba vai continuar acompanhando. O nosso objetivo é noticiar você, para você saber o que está acontecendo. Agora, fato é, quero deixar muito claro, Dr. Paulo Veloso, fica aqui meu abraço, não só para você, mas também para a tua família. Eu sei que a tua família está passando por um momento de muita aflição, num momento como agora. Não é fácil você receber uma ameaça como essa, mas pode contar com a gente, de verdade, porque nós estamos aqui defendendo as pessoas de bem, as pessoas que têm interesses para a coletividade, para pessoas do bem, e não simplesmente interesses financeiros e próprios. Nós estamos aí em sua defesa e acompanhando esse caso. Qualquer novidade a gente volta a informar você que acompanha sempre aqui o nosso Balanço Geral.